Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, como eu havia combinado com vocês, eu vou fazer aqui a correção daquela tarefinha rápida. Página 14. Exercício. O exercício da apostila era o 5, do volume 2, tá? A gente está falando de matemática 1, aquela parte de potências, tudo bem? Então o item A, ele falava menos 3 ao quadrado. Como a gente lembra, é menos 3 vezes menos 3. Multiplica os números, 3 vezes 3, 9. Regrinha de sinal, menos com menos, mais. E aí é só recordar. Toda vez que a base negativa é expoente par, resposta sempre positiva. Tudo bem? Em alguns casos eu vou fazer um pouco mais direto, outros eu posso fazer um pouco mais detalhado, como nesse. Menos 3 ao quadrado. Qual é a questão do parênteses? O parênteses indica quem vai se repetir. Então, como estava o menos 3 dentro do parênteses, o menos 3 se repete. Como aqui não tem parênteses, significa que apenas o 3 se repete. Então, é como se fosse isso. 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9, com o menos lá da frente, resposta menos 9. Então, tem que tomar um grande cuidado aqui. É a base negativa, só no de cima. No de baixo, a base é apenas o 3. O menos está para fora da repetição, justamente por causa do parênteses. Já no item C, é menos 3 elevado a menos 2. Toda vez que o expoente é negativo, eu tenho uma condição, eu devo inverter a base. O inverso de 3 é 1/3. Para quem não lembra, é só colocar 1 embaixo. Então troca de lugar, quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo. E o sinal permanece o mesmo. Então se ele era menos, continuará menos. Se fosse mais, continuaria mais. E eu faço essa inversão justamente para acontecer isso. Mudança de sinal no expoente. Se ele era menos, passa a ser mais. Por quê? Expoente positivo, eu sei trabalhar. Então, menos 1/3 ao quadrado ficaria menos 1/3 vezes menos 1/3. Regrinha, menos com menos mais. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Já no caso C, a gente fez. Agora vamos para o D. O D, ele é menos meio elevado a menos 2. Então, expoente negativo. Lembra sempre disso, inverte a base. Então, ficaria menos 2, menos 2 sobre 1. Isso a gente já sabe quanto dá. Já dá até para resolver. Só terminando aqui, muda o sinal. Era negativo, passa a ser positivo. O que é menos 2 sobre 1? Menos 2. E o que é menos 2 ao quadrado? Lá de cima. Perdão, a gente já fez menos 2, mas é a mesma vibe, né? 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. O E é menos 5 elevado a 3. Então aí vem o conceito. Antes, quando a base era negativa e expoente par, resposta positiva. Base negativa e expoente ímpar, então a gente vai ter uma resposta negativa. Então fica menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos com menos, mais com menos, então a gente tem menos. Ou usando aquela regrinha que eu acabei de falar. Toda vez que a base negativa e expoente ímpar, resposta negativa. O F é menos 5 elevado a 3. Aqui é a mesma vibe, apenas o 5 está elevado a 3, o menos não. Então deixo para fora esse 5, o menos. Só que isso não vai mudar o resultado. Nossa, o númerozinho ficou horrível, né? Não vai mudar o resultado, porque ambos ficaram negativos. Por qual motivo? Porque o expoente era ímpar. Então isso acaba não interferindo no resultado, diferente do caso par. Então, por mais que dê a mesma coisa, dependendo do professor que vocês pegarem numa segunda fase de vestibular, é perigoso ele descontar a nota, caso você faça dessa maneira. Tudo bem? E sendo que era para ser assim. Então, toma muito cuidado, que tem uns caras bem rigorosos ultimamente. Então agora, a gente vai falar sobre a questão G, que é menos 5 elevado a menos 3. Mesmo procedimento, inverte a base. Então, o inverso de menos 5 é menos 1/5. Lembrando que o inverso é só mudar o de cima pelo de baixo. Então, só anexar um 1 embaixo, caso fosse um valor inteiro. Se fosse fracionário, já inverte direto. Feito isso, muda o sinal do expoente. Se ele era menos, passa a ser mais. E aí eu faço menos 1/5 elevado a 3. Isso seria menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5.
Multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Regra adicional, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. O H, ele já é um casinho mais xarope, por causa dessa raiz aí na história, tá? Aí, professor, teria diferença se tivesse somente isto? Com toda certeza, porque o quadrado seria só para a raiz, não para o 2, tá bom? Então, por isso que temos que tomar cuidado com o bendito do parênteses. Para facilitar, eu vou abrir isso, ó. Raiz de 2 vezes sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Repete duas vezes, porque o expoente é 2. E porque eu não preciso pôr parênteses, porque o valor é positivo, então isso não vai interferir. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pela propriedade, eu posso juntar numa única raiz. E 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2 quartos. Como isso dá para simplificar em cima e embaixo por 2, então a gente divide por 2, a resposta é 1 sobre 2. A letra I é 4 elevado a 3, que por sua vez está elevado a 2. Aqui a gente tem uma regra chamada potência de potência. Quando você tiver o parênteses, significa que você deve multiplicar os expoentes, chegando à resposta de 4 elevado a 6. Esse 4 elevado a 6 eu não sei de cabeça, então deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora. Bem rapidinho, então 4 elevado a 6 resulta em 4.096. O J, vamos lá, 4 elevado a 3 elevado a 2. Não tem parênteses, então nesses casos que não tem parênteses, a gente deve resolver o expoente primeiro. Como? Como se fosse uma potência mesmo. Então 4, o que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, então é como se fosse 4 elevado a 9. Tudo bem? Então aqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Justamente, regra é parênteses, ele interfere em muitas coisas. Então a ausência dele quer dizer que não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Então isso vai dar 262.144. Essa é a resposta do J. Já o caso K, ele vai falar sobre menos 4 elevado a 3 elevado a 2. O que a gente pode tomar um imenso cuidado aqui? Vocês vão falar assim, pô, beleza, não tem parênteses do menos 4, então esse 3 vai ficar só para o 4. Sim, só que eu também posso não ficar tão preocupado, porque eu sei que essa resposta vai dar negativa justamente por causa desse 3, por causa do expoente 3. Então, por mais que fosse 100 ou com parênteses, a resposta seria negativa. Por esse valor inteiro estar elevado a 2, eu sei que a resposta no final das contas é positiva. Tudo bem? Mas façamos. O 4 ao cubo, isso seria 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então só o 4 se repete, um menos fica para fora. Então a gente entende que isso é menos 64 ao quadrado. E quanto que é menos 64 ao quadrado? Ou simplesmente 64 ao quadrado. Resposta: 4.096, positivo. Então quer dizer que isso é como se eu imaginasse que era só multiplicar os expoentes. Então ficaria menos 4 elevado a 6. Mas para evitar problemas de, ai, nossa, aqui não quer pegar. Aí, então, nossa, mas não tem parênteses. Então, justamente para passar esse problema, resolva a parte de dentro para depois resolver a parte de fora. Tá bom? E depois do K vem o último cara, que é o nosso L. O L diz o seguinte: menos raiz de 7 elevado a 0. E aí vem aquela regra rápida. Todo número elevado a 0, a resposta é sempre 1. O que vocês deveriam tomar um cuidado? Aqui no caso é um extra, tá? Que eu vou colocar. Se tivesse menos raiz de 7 elevado a 0, aí a resposta é menos 1. Por qual motivo? O raiz de 7 elevado a 0. O 0 é só para o raiz de 7 e isso vale 1. O menos está fora. Então por isso que acaba ficando menos 1. Então como aqui está no parênteses, quer dizer que todo mundo foi elevado a 0. Tudo bem? E a gente sabe muito bem que todo mundo elevado a 0 vale 1. Fechou? Era isso, meus queridos. Primeira parte gravada.